Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Ficamos aí pelo menos uns 6 meses retido pelo próprio YouTube, né? YouTube agora tem normas de restrições. Então, eu havia postado um vídeo sobre o tráfico, né, de crianças e eles diziam que é fake news. Então esse é o mundo doido que a gente vive. Mas eu não vim falar com vocês sobre isso, eu vim falar com vocês sobre um maravilhoso livro, uma ótima dica de uma leitura de um livro que vai realmente impactar o seu ministério, ok? Jesus Cristo, ele disse: ide por todo mundo e ensinai toda criatura. Ide por todo mundo e ensinai também. Então nós muitas vezes fazemos um lado do evangelho que é pregar o evangelho, mas ensinar, esse é um dos maiores motivos que a igreja, em vários lugares, ela morreu. Né? Você tem, por exemplo, igrejas na Europa que morreram justamente porque cumpriram o id pregar, mas não cumpriram o id ensinar. Esse é o grande problema nos dias de hoje. Mas eu quero indicar para vocês um excelente livro que vai ajudar você na sua igreja, no seu ministério, e numa tarefa tão necessária para a igreja, que é o discipulado. Tá bom? Então tá aqui o livro Discipulado, né, do alemão, né, Dietrich Bonhoeffer, né, que foi pastor e teólogo luterano. Ele tinha um doutorado em teologia, né, ele foi parte de uma resistência contra os nazistas, né, na sua época, e ele participou até de um movimento para tentar assassinar Hitler, que eles sabiam que era uma espécie de um anticristo, né, de uma pessoa que realmente lutava contra os judeus, o povo de Deus, o povo de Abraão, né? Mas ele escreveu esse livro em 1937, né? O livro Discipulado, que você tem ele pela editora Mundo Cristão, certo? Um livro aí de 250 páginas aproximadamente, um livro excelente sobre a área de discipulado. E infelizmente, faltando pouco tempo para terminar a Segunda Guerra Mundial, né, ele foi enforcado no dia 9 de abril de 1945. Né? Em agosto estava terminando a Segunda Guerra Mundial, mas em abril ele estava sendo enforcado em Berlim, né? Ele era alemão e acabou se tornando um mártir, né, da igreja. Bem, o seu livro, ele baseia-se no Sermão do Monte de Jesus Cristo, e o livro é, pelo menos, separado em duas partes, né? Você tem a primeira parte, que fala de discipulado e a graça de Deus, e você tem a segunda parte, que fala sobre Cristo e o discipulado, fala sobre o batismo, a igreja como o corpo de Cristo, né? Grande parte da obra também concentra-se em refutar a graça barata, ou seja, uma graça distorcida da realidade bíblica, né, da realidade da palavra de Deus, que já se encontrava em sua época, até porque na sua época o liberalismo teológico ele estava se expandindo, né, e ele acabou até tomando, né, aulas de Harnack, que é um grande teólogo, grande no sentido de que ele é conhecido, tá? Um grande teólogo liberal, e também, né, por outro lado, ele ouvia a voz de Karl Barth, né? Então, que encontrou as ênfases teológicas que acompanharam por toda a sua vida a centralização na revelação de Deus em Jesus Cristo sob a presença do mundo. Mesmo ele tendo uma instrução, muitas vezes, do mundo que nascia ali, né? O mundo teológico, liberal, mesmo assim ele falava sobre a graça barata, sobre uma graça distorcida, que não tinha a ver com Lutero e nem com os reformadores protestantes. Então ele condenava o cristianismo da sua época e responsabilizava também o luteranismo da sua época, né? E de ter distorcido os ensinos de Martinho Lutero, né? Então, era uma pessoa que se mostrou realmente uma pessoa compromissada com o Evangelho de Jesus Cristo. Existe um filme sobre a sua pessoa chamado
Bonhoeffer e O Agente da Graça. Então você pode procurar, né, esse filme que fala sobre a vida dele. Senhores, excelente livro, maravilhoso livro, né? Que diz na contracapa que ele foi enforcado então no dia 9 de abril de 45 na cidade de Berlim, semanas antes do término do conflito mundial na Europa. Infelizmente, para nós, como cristãos, ele partiu como mártir, mas morreu para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os senhores. Está aqui uma maravilhosa indicação de livro. Fiquem na paz e até a próxima dica. Amém? Fiquem na paz.